não por nós, mas por Ti, Senhor. Aviva nesta noite, não por nós, mas por Ti, Senhor. Não merecemos nada, somos pequeninos, mas o Senhor é grande. Somos falhos, mas o Senhor é perfeito. Oh Deus, Senhor, os corações frios nesta noite, o Senhor vem esquentar, Pai. Oh Pai, aqueles que chegaram vazios, que o Senhor vem encher, Senhor. Quem chegou doente, seja curado. Não por nós, Senhor, mas por Ti, ó Pai. Pai, fala conosco, não por nós, mas por Ti, Senhor. Oh Senhor, abre nossos corações para ouvirmos a Tua palavra, para recebermos da Tua parte. Transforma nosso caráter, transforma a nossa vida. Oh Senhor, nos ensina a ser parecido contigo. Tu és o modelo perfeito. O melhor pai é o Senhor. O melhor amigo é o Senhor. Aleluia. Não por nós, Senhor, mas por Ti. Glória a Jesus. Amém. As palmas do Senhor. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Feliz em estar com todos vocês aqui nesta noite. Alegre por poder ministrar a palavra do Senhor mais uma vez. O Senhor tem nos dado graça e nós pregamos todo dia. Sempre gosto de dizer, pregamos para 1, pregamos para 10, pregamos para 100. Acima de tudo, quando a boca não fala, a nossa vida prega. A maior pregação é a nossa vida. O pastor Billy Graham, certa feita, disse que o cristão, ele é a Bíblia que o mundo lê. O mundo não pega na Bíblia, mas quando ele olha para a pastora, ele fala assim, eu quero ver Jesus nela. Que ele possa ver Jesus em cada um de nós. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Tem algum visitante nesta noite? Os irmãos? Não, alguém pegou o nome? Ah, tá. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Estamos felizes em recebê-los. Que os irmãos possam vir não só hoje, e sempre. Amém? Aqui é a vossa casa também. Meus irmãos, antes de ministrarmos a palavra, eu gostaria de compartilhar uma experiência que nós vivemos ontem lá no trabalho. Como já é conhecido da maioria dos irmãos, acredito que de boa parte, lá no trabalho nós temos meio que um culto, um estudo bíblico na hora do almoço. E ontem, por esses dias, tem chovido muito. E ontem nós passamos praticamente a tarde toda dentro de um contêiner falando de Jesus. E um desses rapazes que ouvia a palavra já com alguma frequência, talvez ele até esteja nos vendo, né? O pastor Gilmar está fazendo uma transmissão ao vivo. E ele voltou até o nosso irmão Luan, aquele baixinho, pastor, que esteve aqui outro dia. E ele falou assim, veio chorando e nos procurando. Eu tive que sair mais cedo, mas procurou o Luan e falou assim, irmão, eu quero me reconciliar com Jesus. E o Luan em lágrima me ligou na mesma hora, Tiago, o irmão Fernando quer voltar para Jesus, coisa maravilhosa. Meus irmãos, vale a pena investir em vidas. Não deixe de anunciar a Jesus. Vale a pena. Amém? Quem achou, ou quem está aqui atrás, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Se os irmãos puderem repetir comigo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Meus irmãos, se você veio aqui nesta noite, muito bem-aventurado você é. Não se importe porque alguns bancos estão vazios, porque nesta noite eu não vim para pregar uma mensagem. Nesta noite eu não vim para pregar uma mensagem qualquer, meu irmão Davi. Porque a Bíblia está lotada de mensagem. Mas eu vim pregar a maior mensagem da história. Quem nunca ficou impressionado com um Deus que traz à tona aquilo que não existia. E através da sua palavra diz assim, haja luz e houve luz. Criando o céu, criando a terra, trazendo tudo. Que mensagem tremenda. Vim pregar maior que essa. Quem nunca ficou impressionado com quando Deus se ira com o povo, com a humanidade,
e decide inundar a terra com um dilúvio, mas por graça poupa a Noé e a sua família. Que mensagem grandiosa! Eu vim pregar uma maior ainda. Quem nunca ficou impressionado, o pastor sempre lembra de Abraão, quando Deus chama Abraão, já idoso, promete que ele e Sara, sua esposa, terão um filho já na sua idade avançada e construir uma grande nação. Que mensagem tremenda! Eu vim pregar uma mensagem maior ainda. Quem nunca ficou impactado ao olhar para Deus enchendo sacerdotes e profetas através do seu espírito? Coisa linda! Quem nunca ficou maravilhado ao ver Deus trazer do meio de um rebanho um pastor de ovelha para ser rei de Israel, Davi? Que mensagem tremenda! Quem nunca ficou impactado com esse mesmo rei, que ainda era pastor, vencer um gigante com quase 3 metros de altura? Que mensagem tremenda! Mas eu vim pregar a maior mensagem da história. Eu não acredito que existam grandes pregadores. Não existe, não existe. Existe grande mensagem. Eu vim pregar a maior. Eu vim pregar a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, na carta que nós lemos, 1 Coríntios, ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, aqueles que morrem, aqueles que não creem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E eu entendo muito bem o apóstolo Paulo. Tem que ser louco. E eu vou mostrar para você, porque essa palavra, essa mensagem não começa na terra. Essa mensagem começa no céu. Porque a Bíblia fala de um Deus. Permita-me falar um pouco sobre o teu Deus. O teu Deus, ele é tão grande, que ele mede as águas do oceano na palma da sua mão. O teu Deus é grande. O teu Deus, ele é tão grande, que Salomão, falando sobre ele, diz assim: os céus do céu não podem contê-lo. Ele é grande demais. Esse Deus é tão grande, que antes que os homens soubessem, imaginassem o formato da terra, Isaías já profetizava dizendo que ele é aquele que está assentado sobre o globo da terra. O teu Deus é grande, mas esse Deus grande, majestoso, glorioso, poderoso, falta adjetivo para falar dele. Um dia, por amor a cada um de nós, ele diminuiu Davi, ele reduziu, ele encolheu, ele foi descendo até caber dentro do ventre de uma virgem e veio ao mundo como Jesus. Isso, já que eu citei o pastor Billy Graham, isso me faz lembrar outra história dele. Quando o presidente americano na década de 60 estava tomando posse novamente, sendo reeleito, e ele fazia um discurso um tanto quanto soberbo e falava para o chefe de Estado: que fique bem claro que foi no meu governo que aconteceu o maior marco da história, o dia que o homem pisou na lua. E após ele falar essa bobagem, ele passa o microfone para o pastor orar, e o pastor diz assim: eu preciso corrigir, meu caro presidente, caros mestres, caro chefe de Estado, o maior acontecimento da história não foi no teu governo quando o homem pisou na lua, mas foi há 2000 anos atrás, quando Deus pisou na terra. A mensagem da cruz, ele veio. A vida de Jesus é pautada em milagre. Maria vai gerar Jesus através de um milagre, a história é conhecida. Jesus vai nascer, vai sofrer perseguição, a Bíblia vai contar sobre ele até os 12 anos de idade, Lucas fala isso, depois a história dele fica oculta. Mas ele volta aos 30 anos e é batizado por João no Rio Jordão. E agora começa o seu ministério, chamando os discípulos, passando na Galileia, na praia, chama os pescadores, larguem suas redes e venham ser pescadores de homens. Chamando a Bartolomeu, começa a chamar um por um. Outros decidem caminhar com ele por iniciativa própria. Começam a andar com Jesus. Jesus começa a fazer diversos milagres. Aos cegos, ele restaurava a vista. Aos mudos, ele voltava a falar. Ao surdo, ele dizia assim: Efatá, te abra. E eles voltavam a ouvir. E Jesus começa agora, então, a ficar muito conhecido. Jesus começa a ficar bastante famoso.
Aonde ele vai, a multidão já o espera ou o acompanha. E isso vai gerar nos hipócritas, nos fariseus, nos religiosos, um sentimento de inveja. Eles veem em Jesus uma ameaça. Jesus, quando curava alguém no sábado, eles não se admiravam com o milagre. Eles criticavam por causa do dia. Meus irmãos, eu preciso abrir um parênteses. Eu sempre bato muito nos religiosos, mas quando nós nos vigiamos, nós também nos tornamos um deles. Eu fazia uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro e eu estava com muita pressa. Eu estava doido para chegar em casa e comprei a primeira passagem que eu vi. E eu sentei aqui assim na parte do corredor e vieram três homens homossexuais. Eu não estava vigiando nada. E os três assim conversando, de repente, um vem sentar do meu lado e dois do outro lado, e aqueles dois começaram a brincar com eles assim, vai ter um filho com os olhos da Xuxa, brincando comigo. E eu na minha religiosidade, cheio de raiva, eu pensei assim, rapaz, o diabo mandou esses caras até aqui para me perturbar, até o Rio de Janeiro, 6 horas e meia dentro desse ônibus. Aí existe um espírito que mesmo falando baixo, fala alto ao coração. E ele falou assim comigo, prega. E eu falei, eu vou pregar. Eu só esperava uma brecha, eu vou pregar, Davi. E aí eles conversando, eles meio que se conheceram na fila. E aqueles dois ali pediram o telefone desse. E esse passou e o número dele era da Inglaterra. Por algum motivo ele morou lá. E aí eles disseram assim, é gringa e coisa e tal, essa brincadeira deles. E eu falei assim, é aqui que eu entro. Aí eu falei assim, você já morou fora do país? Aí os caras, deu confiança. Sabe aquele negócio? Aí eu falei assim, aí ele, já, morei por alguns anos. Aí eu falei assim, eu também tenho vontade de morar fora do país. Aí ele, e qual é o propósito? Eu falei assim, pregar o evangelho. Aí ele parou. Aí ele, você é cristão? Eu falei assim, até o tutano. Aí comecei a pregar para ele, a falar que existia um Deus que morreu por nós. A falar que existe um Deus que não morreu por nós porque nós merecemos, mas porque nós somos ruins, porque nós somos maus. E ele falou assim, e ele começou a chorar. Ele pegou no meu braço, aqueles dois nos esqueceram. E ele pegou no meu braço e chorando, ele olhou assim no meu olho e falou assim, irmão, o meu pai é pastor, o meu irmão é diácono. Eles nunca falaram isso para mim. E eu pegando e chorando no braço dele, peguei no braço dele assim, até agora há pouco eu era o teu pai, eu era o teu irmão, eu era um religioso, mas eu estou aqui para te dizer que Jesus te ama. E durante 6 horas e meia pregando para ele, e com a garganta seca de falar, e ele chorando, ele falou assim para mim, irmão, esta é a melhor viagem da minha vida. Eu disse assim, é só a segunda melhor, a primeira é para onde nós vamos morar com ele. E voltando para a palavra, meus irmãos, Jesus agora é uma ameaça entre os fariseus, entre os saduceus. Todos eles veem em Jesus uma ameaça. Vão tramar contra ele. Não se importam que ele ressuscita os mortos e por 3 vezes ele o fez. Não se importam. E vão entregá-lo e tramar. Justamente na Páscoa, uma noite anterior, ele vai sofrer no Getsemane. A angústia é tão grande que ele vai suar sangue. Os discípulos com medo, aqui é uma coisa mais louca que eu já li na Bíblia. A Bíblia diz assim, os discípulos com medo, ou melhor, com tristeza, dormiam. Eu nunca vi ninguém dormir triste. Eu nunca vi. Quando uma mãe perde o filho, a primeira coisa que dão para ela é um monte de calmante. Eu já fui a alguns velórios. Mesmo meio muito tonta, ela continua acordada. Com tristeza, ninguém dorme. Imagina qual era a situação, olhando para Jesus sangrando. Ele vendo tudo o que ele tinha que padecer. E de repente ele vai ser entregue para o Sinédrio, volta para Pilatos, vai para Herodes, até que chega a sexta-feira. Pilatos, mesmo sem saber o que fazer e não querendo se responsabilizar por ele, vai fazer como era de costume. Evandro, de um lado, vai colocar Barrabás, um preso notório. A palavra notório significa conhecido. Aonde ele passava, alguém apontava e dizia, ali vai um homem mau.
Ali vai alguém perverso, pastor Gilmar. Ali vai alguém do coração tenebroso. E do outro lado estava Jesus, o homem mais santo que pisou na terra. Na sua mente nunca passou o engano. No seu coração nunca penetrou a mentira. Era a decisão mais fácil de ser tomada na história. Clamando, Pilatos consciente, eu acredito que ele já sabia que ele vai falar. Querem que solte a Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus? E o povo não perdoa. A população não se importa. Creio eu que no meio daquela multidão existiam muitos que foram curados por ele. Mas vamos dizer assim, solta Barrabás. E o que nós fazemos com Jesus? Crucifica-o. Eu tinha ódio de Barrabás quando eu não era crente. Toda vez que eu via o filme, toda vez que alguém contava a história, eu tinha raiva dele. Eu pensava assim, a cruz não era de Jesus. A cruz era de Barrabás. Mas quando a gente se converte, esse Espírito vem morar dentro de nós. Ele fala assim para mim, Tiago, hipócrita. A cruz não era só de Barrabás. A cruz era de cada um de nós. Vão pegá-lo, vão despi-lo, vão chicoteá-lo, rasgar as suas costas. O sangue vai lavar o pátio onde ele está. Vão mandá-lo caminhar por um caminho que deveria ser meu. Eu não consigo conviver em paz um dia sem pensar que a cruz é minha. A cruz era minha. Se nós não tivermos isso gravado dentro do nosso coração, falta muito para entendermos o Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo fala que isso é uma loucura. Os gregos não entendiam pela razão. Os judeus não entendiam pela religião. Mas nós temos que entender. Na via sacra, na via dolorosa, chicoteado ele vai, com a coroa rasgando sua cabeça, o sangue caindo por cima dos olhos. Eu muito me alegrei quando eu cheguei aqui e a irmã Mariana, a irmã Mariana pregou sobre a cruz. Porque eu não ouço sobre a cruz, parece que o Evangelho é outra coisa, mas o Evangelho ainda é cruz. E caminhando, um discípulo já tinha traído, o outro já tinha negado, e todos o abandonaram. A sua mãe estava lá e não ajudou ele a carregar a cruz. Ninguém ajudou ele a carregar a cruz, até encontrar um homem chamado Simão Cirineu, que vem do campo, e vão constrangê-lo, vão obrigá-lo a carregar a cruz de Jesus. Você entende que coisa louca? É assim que funciona na vida do crente. Quando todos te abandonam, quando todos te viram as costas, esse Simão Cirineu é porque ele era de Cirene. A cidade dele dava 600 quilômetros de onde ele estava. No momento da tua dor, do teu sofrimento, da tua angústia, nem que Deus tenha que revirar o mundo para trazer alguém para te ajudar, Ele vai fazer. Isso é a ótica olhando do lado de Jesus, sendo ajudado por Simão Cirineu, o carregador de cruz. Mas quando você olha para a vida de Simão Cirineu, está tendo uma confusão em Jerusalém. Um homem carrega uma cruz. Cirineu vem do campo com uma ferramenta. Vem do campo. Ele não tem nada a ver com a história. Ele simplesmente está passando. E de repente agora manda ele carregar a cruz que não era dele. Se você estivesse no lugar dele, o que você pensaria? O que você pensaria é o mesmo que eu penso quando nós estamos em dificuldade. É quando o pastor Gilmar prega sempre aqui que já pensou em largar. Quem nunca pensou? Todos pensamos. Quem nunca falou assim, está pesado demais, Davi. Eu tenho chorado demais, pastor. A dor é demais. Mas por quê? É a pergunta que ele poderia ter feito. Porque eu, Senhor? Por que eu tenho que carregar a cruz deste homem? Eu não tenho nada a ver com a crucificação. Eu não fiz mal a ninguém. Eu não sou inimigo de Roma nem do Sinédrio. Porque eu, Senhor?
O Senhor coloca uma palavra no meu coração. Não foi Simão Cirineu que escolheu a cruz. Não foi você e nem foi eu que escolheu a cruz. A cruz escolheu a cada um de nós. Muitos são chamados, e Ele chama a todos, mas poucos são escolhidos. Se você está aqui é porque você é escolhido. E você não tem mérito nisso. E eu não tenho mérito nisso. É por graça. Simão Cirineu está registrado nesse livro, o seu nome está aqui, porque carregou uma cruz. Tem um lugar que o teu nome está registrado porque você carregou uma cruz. No livro da vida de lá não pode ser apagado. Não foi tão fácil chegar no Calvário. Mas lá ele chegou, lá no Gólgota, o local da caveira. Chegando lá agora, vão abrir as suas mãos, esticando. No meio das suas mãos, vão cravar 2 pregos com cerca de 15 centímetros. Eu vou provar pela Bíblia que nem nessa hora ele esqueceu de nós. Porque a Bíblia fala lá em Isaías 49, versículo 15, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de vós. E sabe por que ele não esqueceu? Porque eu tenho vossos nomes gravados na palma da minha mão. Esse Deus que se fez homem, se como Deus ele tem os nossos nomes na palma da sua mão, como homem ele continua com o meu nome lá. Quando o prego vai perfurando a sua mão, alguma coisa vai escorrer. O que escorre, Davi? O sangue dele. Escorreu sobre a minha vida, escorreu sobre a sua vida, Vitor. O sangue dele escorreu sobre a vida de cada um de nós. Sofrendo na cruz, existem 2 homens, que se nós lermos atentamente os 4 evangelhos, os ladrões, eles começam primeiro a brigar, e os 2 começam a debochar, não é só um. Porém, em determinado momento, um deles fala assim para o outro, nós merecemos estar aqui, mas ele nada fez. É a mensagem do evangelho, é a loucura da pregação da cruz. Não faz sentido. Não faz sentido. E não tem como pagar. É graça. É o favor imerecido. Você vai ficar igual um louco pregando nas Cracolândia, invadindo os presídios, dizendo que Jesus salva, cura e liberta. Você vai fazer igual o apóstolo Paulo disse, vai entregar o seu corpo para ser queimado. Por isso que o apóstolo Paulo compara com o amor. Porque o amor na Bíblia representa pelo menos 3 coisas. Ele é um sentimento. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um sentimento. O amor é um mandamento. Os 2 principais, referente ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E acima de tudo, o amor é uma pessoa. João dizendo assim, aquele que diz ser discípulo de Jesus e não ama, o amor do Pai não está nele, porque Deus é amor. Ele é o próprio amor. De tanta coisa que eu poderia citar sobre a Bíblia, eu vou citar agora Raul Seixas. Quando ele diz assim, eu vi o amor nascer e ser assassinado. Só que ele não completou, né? Que ele ressuscitou. Meus irmãos, na cruz do Calvário, esse homem vai dizer assim para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O Senhor fala assim, não é semana que vem, pastor Gilmar, não é daqui a pouco, mas é hoje, é right now, é agora. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias! Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. É os olhos fitos na cruz. Homens poderosos são soberbos. E até muitas pessoas que não têm nada são soberbos, sabe por quê? Porque perderam os olhos da cruz. Um homem não se desvia, e quando eu falo homem, eu falo gênero humano, não se desvia quando ele cai em pecado.
ele se desvia quando ele esqueceu a mensagem da cruz. Um Deus perfeito, morrendo por mim, imperfeito, eu não consigo viver em paz com isso. Eu lembro daquela senhora lá na Praça da Sé, em frente à Igreja da Sé em São Paulo, aonde hoje eu trouxe, aonde um morador de rua, ela está sendo refém, acho que os irmãos lembram, e um morador de rua se coloca entre ela e o bandido, e o bandido acaba assassinando aquele morador de rua. Eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que aquela mulher, ela não pensa, não para um minuto da sua vida sem lembrar daquele homem que morreu por ela. Mas eu tenho algo para te dizer. Aquele mendigo, aquele morador de rua, era tão pecador quanto o ladrão que assassinou ele e quanto a mulher que ele morreu por ela. E tão pecador quanto eu e quanto qualquer um de vocês. O que você quer dizer com isso, Tiago? Que eu não estou falando de um pecador morrendo por mim e por você. Eu estou falando de alguém perfeito. Lá no meu bairro, deve ter, sei lá em Nova Iguaçu, deve ter umas 50 mil igrejas. Sabe em quantas igrejas eu preguei essa palavra? Raras. Ninguém quer ouvir a cruz, pastora. Porque a cruz mostra quão miserável o homem é. Quão pequenino. Ele exalta o Criador e abate a criatura que somos nós. E não perca os olhos dele. Um dia, no ano de 2019, eu rodei um ano no Uber. E foi tempo difícil, financeiramente falando. Mas eu pregava o tempo todo. Então, eu peguei uma senhora e quando a gente foi começar a corrida, eu vi assim o início da corrida e eu falei assim para ela, a senhora mora em frente a uma igreja que tem uma cruz enorme, né? Aí ela, não tem cruz lá não. Aí eu brinquei com ela, falei assim, tem, eu vejo lá, eu passo lá direto. Ela, não tem cruz. E quando nós chegamos lá, meus irmãos, a cruz era muito grande. A cruz era mais ou menos do tamanho disso aqui, uma igreja batista. Aí eu brinquei assim, falei, a senhora perdeu os olhos da cruz. Aí ela falou, ela começou a chorar. Aí eu falei, perdeu mesmo. Não foi só essa cruz, mas a mensagem. E eu comecei a pregar para ela. Nós não podemos perder os olhos da mensagem da cruz. Não importa quem pregou, não importa quem estava aqui, não importa. O importante é a mensagem. Não existe maior do que essa. Tem que mexer dentro de nós. Tem que fazer chorar quando não tem motivo. Tem que fazer gritar quando não tem motivo. É quando você vê alguém no pecado e diz assim, meu irmão, entenda. E se possível foi a rasgar o seu coração nessa noite e colocar ela aí dentro. Mas ele vai morrer, pastor Gilmar. E ele morre primeiro do que os ladrões. Não era porque ele era mais fraco. É porque todo morto que Jesus encontrou na Bíblia, ele ressuscitou. E ele morreu. E antes dele morrer, ele vai dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? Meu irmão, essa é a frase mais dura que alguém pode ouvir na vida. Ou até depois dela. Mas em vida, Deus não abandona ninguém. Nem crente, nem ateu, nem católico, nem espírita. Ninguém. Depois da morte é outra conversa. Mas agora, o Deus Todo-Poderoso vai virar as costas, vai abandonar o seu próprio filho. E é por isso que eu digo para você que a maior dor de Jesus não foram os cravos na mão. A maior dor de Jesus não foi as cusparadas na sua face, nem quando bateram com uma cana nele. A maior dor de Jesus não foi ser abandonado pelos seus discípulos. A maior dor de Jesus foi ser abandonado pelo Pai. Ele foi abandonado pelo Pai porque ele se fez pecado, para que esse mesmo Deus não abandonasse nenhum de nós. E ele morreu, é bem verdade. Na sexta-feira ele morreu. Confesso que estou com muita saudade da minha esposa estar no culto. Eu gosto de pregar quando ela está. Meus irmãos, a maior pregação é dentro da sua casa. Eu me sentia muito triste um dia, só um parênteses, e eu sentia muito triste. De repente a Cibele chega assim, a Cibele é minha filha, falou assim, papai,
Você é o maior pastor que eu já vi. Oh, meu Deus do céu. A Jenny fala assim para mim: amor, eu amo ouvir você pregar. Oh, glória a Deus. Eu falei assim: agora sim, então é tempo de voltar a pregar. Quando a família reconhece, porque se você perguntar para mim quem é o Bolsonaro, eu vou falar assim: ele é o presidente, talvez eu saiba algumas coisas sobre ele. Mas se você falar assim: você conhece ele? Eu não conheço ele. Mas nossos parentes, nossos irmãos, eles nos conhecem. E Jesus não é diferente. Se nós entrevistarmos Antônio Carlos, de porta em porta, vamos dizer que ele é o Salvador, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou os mortos. Mas se nós andarmos com as pessoas, nós veremos em pouco tempo se ela conhece ou não conhece. Mas voltando para a palavra, meus irmãos. Jesus morreu. E passou-se a sexta. E passou-se o sábado. E as irmãs agora vão tristes. As Marias vão tristes até o sepulcro de Jesus. Conversando entre si. Quem é que pode remover a pedra, que era enorme? Mas quando elas chegaram lá, tinha alguém para dar uma notícia. E eu vim aqui só para dar uma notícia. Alguém que estava lá dizia assim: por que procurar entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eu só prego sobre ele, pastor Gilmar, porque ele está vivo. Eu não tinha coragem de pegar esse microfone para falar de alguém morto, Betão. Eu só falo dele porque ele está vivo. Nós só oramos porque o Cristo vivo ouve, os mortos não ouvem. Ele só pode mudar a nossa vida porque ele está vivo. E lembra quando o Vitor iniciou o culto falando aqui para abrir o coração? A gente só manda abrir o coração porque ele pode entrar, porque ele está vivo. O preço foi enorme. Mas ele pagou por cada um de nós. Há um tempo atrás eu meditava sobre a compra e venda de jogadores. Eu ficava impressionado com o valor dos jogadores. E eu cheguei a uma conclusão, irmão Denis, que certos objetos em posse de certas pessoas valem mais do que outras. Eu já virei catarinense, sou um pra caramba. Vale mais do que outras. Quer ver um exemplo? Quanto vale uma bola de futebol nos pés do Davi? Centroavante. R$100, 150. E nos pés do Neymar? Milhões de euros. E quanto vale uma bola de basquete nas minhas mãos? A mão do Evandro, que é grandão. R$200. E do LeBron James? Milhões de dólares. E quanto vale uma caneta nas minhas mãos, nas mãos do Vitor? Sei lá, R$50, R$100 se for banhada a ouro. E quanto vale essa mesma caneta nas mãos de um juiz? A condenação ou a liberdade de um réu. E quanto vale 2 pregos nas minhas mãos? Nas tuas mãos? 50 centavos, R$1. E quanto valem 2 pregos na mão de Jesus? A Bíblia fala lá em Salmo 49, que ainda que um homem muito rico entregasse todos os seus bens, a fim de remir a alma do seu irmão, os seus bens esgotariam antes, porque a alma é caríssima. Por isso que o apóstolo Paulo fala que essa mensagem é louca, é uma loucura para os que perecem. Um Deus que abre mão da sua glória, por mim e por você. Ele morreu por nós, para que nós vivamos para Ele. Não é possível que a gente não consiga, não tenha no nosso coração a vontade de ganhar Antônio Carlos. No mercado a gente tem que pregar para os caixas. Não é ser chato, é usar estratégia. Eu sou soldador, e aqui no meu avental está escrito assim, Efésios 6:10. Não tem um que não pergunta, pastor. Perguntou, quer ouvir a pregação, não foi eu que quis pregar. Você tem que falar de Jesus. Você tem que ganhar alguém. O meu coração está que não aguenta. Com o testemunho do Fernando. Alguém que decidiu. Minha irmã, o Luan até falar para mim, Tiago, a gente pode ir embora hoje. Por justa causa. Nós já ganhamos. Não se compara. Não se compara. Invista. Ore por alguém.
pregue por alguém, sofra por alguém, chore por alguém. Alguém chorou por nós, alguém pregou para nós, alguém nos discipulou, alguém dedicou tempo e energia pela causa do Evangelho. Não pense que sempre vai ser light assim, não. Vai chegar um tempo em que nós não poderemos pegar. Vai separar de fato ainda em terra quem é de quem não é. O Evangelho da cruz é porque quando o apóstolo Paulo fala com toda a convicção da sua alma, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o sentido da vida. Ele é o propósito maior. Isaías profetizando no capítulo 53, ele vai dizer assim: ele tomou sobre nós, ele tomou sobre ele as nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa cruz não era dele. Não é possível que a gente não pense nisso um dia sequer. Quando eu for um mau marido, eu tenho que olhar para o que a Bíblia diz, que lá em Efésios 5, há quem diga que a Bíblia é machista, nunca leu a Bíblia, que diz assim, que as mulheres sejam submissas a seus maridos, e que os maridos amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que se compara, pastor Gilmar? O fardo é pesado. Eu vim falar de amor. E se for para ser mais profundo ainda, eu vou dizer para você que não foram os cravos que prenderam ele na cruz. Ele é Deus. Cravos não podiam contê-lo, nem corrente, nada. O que prendeu ele lá foi o amor por cada um de nós. Tem que mexer na nossa alma. Tem que gerar fé. Eu não me importo se eu não for convidado. Eu não me importo se eu ganhar uma alma. Tá bom, pastora, mas eu vou me dedicar a ela. Existe alguém esperando o teu testemunho. Existe alguém esperando ouvir da tua boca quão grande é este Deus. E se você não souber pregar, faça igual Maria, a mãe de Jesus. A maior pregação é dela. Quando ela chega até Jesus, quando acabou o vinho, Jesus fala assim: que tenho eu contigo, mulher? Ela virando para os serviçais fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. Se alguém chegar e falar assim: eu estou triste, e você não souber o que fazer, fala assim: Jesus é a alegria, faça tudo o que ele vos disser. Mas meu irmão, a minha casa está de ponta cabeça. Ele é aquele que reedifica a casa e o teu lar. Olhe para Jesus, para finalizar essa mensagem, na corrida da vida. Eu lembro de um pregador americano, que ele disse que ele, quando era muito jovem, ainda criança, ele foi participar da primeira corrida dele, em um estádio. E lá, quando ele olhou para todos os outros competidores, todos eram bem mais fortes que ele, fisicamente falando. E ele, de repente, começa a correr. Ele conta que, ao olhar para a arquibancada, todos da arquibancada só olhavam para os primeiros. Mas, de repente, ele começa a ouvir uma voz, no lugar mais alto, que dizia assim: filho, aleluia, filho, vai, filho, eu confio em você. E ele, sendo chamado a atenção por aquela voz, quando ele olha, era o pai dele, Davi. E ele conta que correndo e olhando, quando ele menos percebe, ele chega em primeiro lugar. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, aonde a arquibancada da vida não olha para você. Não olha para você porque não vai ganhar, não vai vencer, não vai conquistar, vai parar pelo caminho, perdeu os olhos, já era. Mas tem alguém dizendo assim: Davi, eu confio em você. Vai, pastora Mari, eu confio em você. Pastor Gilmar, eu confio em você. Eu confio em você, filho. É olhando para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, pregando sobre a cruz, já tomaram o microfone da minha mão e disseram que eu pregava tudo errado. Eu não me importo. Meu compromisso é com a palavra. Aleluia. Eu não vim para Santa Catarina para trabalhar. Eu não vim para trabalhar. Disse para a Jeane, falei, Gê, eu acabei de ministrar na nossa igreja, aí um irmão disse assim, o Senhor vai te levar num lugar para pregar. Eu falei, amém. Se Ele me levar é porque eu vou pregar, porque eu prego, toda hora eu prego. Ou para 1, ou para 10. E de repente, quando eu fui me despedir da igreja, eu falei assim, meus irmãos, a gente não vai para lá para trabalhar. A gente vai para lá para pregar o Evangelho. O trabalho é a porta que Deus abriu, é o meio que Ele abriu. Nós estamos nessa vida para pregar o Evangelho. Isaías, capítulo 12, diz assim, com alegria tirarei água da fonte da salvação. Se coloque de pé, é noite de tirar água da fonte da salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar orando para o Senhor avivar a nossa fé. Nós temos um casal de irmãos que estão passando por dificuldades, que estão passando por... que a irmã está internada. Qual é o nome da irmã? A nossa irmã Mariane e a Alice. Nós vamos levantar um clamor. Há pouco eu conversava com uma irmã, e a irmã dizia assim, qual é o nome da irmã? A irmã esposa do Beto? Eli, né? Elidia. A irmã Elidiane dizia assim, eu creio, eu também creio, irmão. Eu também creio. A Bíblia fala aqui em Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é junto. Junto é estar no mesmo lugar. Unido é viver o mesmo propósito. Nós estamos aqui para viver o mesmo propósito. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra. É loucura para os que perecem. Eu sei disso, Senhor. Ser taxado como louco não é fácil, Senhor. Oh, Senhor. Mas nós cremos que é o teu poder. Assim como está escrito, para aqueles que perecem é loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, Senhor. Nós cremos que através da tua cruz, do sacrifício vicário na cruz do Calvário, o Senhor trouxe vida para cada um de nós, Senhor. Nós sabemos que não merecemos, Deus. Nós sabemos que não merecemos, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor se entregou por nós. Oh, Senhor, aviva os corações nessa noite. Ainda que para muitos nós estejamos em pouco, mas avivamento nunca começou com muito. Avivamento é mais do que barulho, avivamento é lágrima. Oh, Senhor, aviva o nosso coração nesta noite, que nós possamos seguir olhando para a mensagem da cruz. Oh, Deus, se existe alguém em nosso meio, Pai, que se encontra enfermo, quer no corpo ou quer na alma, o Senhor é poderoso para curar, Deus. Se existe alguém com algum problema que está escondendo até dos mais íntimos, mas o Senhor é íntimo, o Senhor vive dentro, Deus. Abraça essa mulher de dentro para fora. Abraça este homem de dentro para fora, Senhor. Ó Senhor, Pai, ainda que as lágrimas caírem mais forte do que a vontade de caminhar para Ti, o Senhor vem nos fortalecer, Senhor. Dá o amor do Teu coração, dá a força do Teu braço, dá a sabedoria da Tua mente, Deus. Senhor, nesse momento, junto com a Tua igreja, nós queremos entregar a vida, Pai, daquele casal com a criança, nossos irmãos, a irmã Mariane, Pai, e a sua filhinha que ainda está no seu ventre, Pai, que se encontra no hospital. Pai, eu nem consigo vê-la e nem consigo tocá-la, mas o Senhor consegue vê-la e tocá-la ao mesmo tempo nesta noite. Vai ao encontro dela, Pai. Eu não sei quão aflita ela se encontra, eu não sei nem ao certo a enfermidade que ela tem, mas o Senhor sabe a enfermidade. O Senhor tem o remédio para curar a dor, Senhor. Oh, Pai, faz um milagre. A Tua palavra diz que quando Pedro estava preso, a Tua igreja clamava. Nós clamamos pelo poder que há no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Pai, nas Tuas mãos Tu tem todo o poder e toda a autoridade.
Cobre esta família com o teu sangue remidor. Restaura, aviva, levanta e dá vitória. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Tu és